prova da OAB a gente não tem adversário, não tem concorrente, é você e você mesmo. Olá, sejam todos bem-vindos a um programa Entre Linhas e hoje com um convidado especial, professor Dr. Jefferson Khalili, advogado, que já esteve aqui presente no nosso Entre Linhas, no início, né, doutor? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a prova da Ordem dos Advogados. Seja bem-vindo ao Entre Linhas novamente. Obrigado. Obrigado. E hoje nós vamos dar algumas dicas para vocês, né, para vocês que estão se preparando, né, para os estudantes de direito, que estão, ou mesmo para os estudantes, as pessoas que já se formaram, né, e querem fazer o exame da ordem. Nós vamos dar algumas dicas aqui muito importantes, né? Sim. Nós vamos começar já falando. Tivemos recente já a primeira fase, a primeira etapa, depois de um período sem ter a prova da ordem. Devido à pandemia, ficou suspenso por um tempo. Isso. E agora nós já tivemos a primeira etapa, não é isso, doutor? Exatamente. Na verdade, nós só tivemos prova da OAB, a primeira etapa da prova da OAB antes da pandemia, né? Então, há mais de um ano que nós não tínhamos tido primeira etapa da OAB, tivemos recentemente. A prova da OAB, essa última, ela foi uma prova mais puxada, e é o que eu sempre falo com meus alunos. Não esperem facilidade. A prova vai só ficar mais difícil, as provas vão ficando mais difíceis. Não só a prova da OAB, concurso. Eu costumo usar uma expressão que a peneira vai ficando mais fina. Então, a coisa vai ficando mais difícil mesmo, é natural isso. E aí nós estamos aqui com algumas técnicas, algumas dicas, né? Nós vamos falar aqui sobre algumas dicas de estudos, porque são dicas muito importantes, são técnicas muito importantes que vão ajudar os alunos a estudar de uma forma mais rápida, objetiva e eficaz. E então nós vamos falar inicialmente aí, né? Como a gente falou que nós vamos dar dicas para vocês, mas nós vamos hoje falar também, vamos falar sobre como se preparar para a prova. Nós vamos falar no modo em geral, porque virão novas provas, né? E nós temos aqui pessoas que estão nos assistindo, tanto aluno como pessoas que já formaram, que ainda não passaram pela ordem, ou que já fizeram e vão tentar novamente, né? E não querem desistir, querem ir em frente. Então, a dica que o senhor dá agora, né? Para quem vai começar, vai fazer primeira vez. O que eu costumo falar com meus alunos sempre, tanto para quem está começando ou para quem já fez direito, eu tenho mentorando que formou em 2004, está comigo agora, estudando para o exame da OAB. O que eu falo sempre, a primeira dica é o planejamento. Você tem que se planejar pensando em quando você vai fazer a prova. Daqui a quanto tempo eu vou fazer a prova? Eu vou fazer a próxima prova, a nossa próxima prova em outubro agora, vou fazer a próxima prova. Então, monte uma planilha, eu até explico sempre, eu gosto de explicar, monta uma planilha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, coloque o seu horário de descanso, coloque o seu horário de, eu trabalho de 8 às 18, de 8 às 11, de 13 às 18, coloca lá na planilha, trabalho, que são horários que não tem como você estudar, não vai ter jeito de você estudar, é horário dedicado a outras coisas. Almoço, eu vou almoçar esse horário aqui, eu almoço. E você vai se planejando com as coisas que efetivamente você tem que fazer durante o dia, que não tem jeito. Que aí não atrapalha a rotina, né? Isso. E a pessoa não fica naquele desespero. Exatamente. De ter que estudar o dia todo. Não tem. E tem gente que pode estudar o dia todo, sim, mas a maioria das pessoas não pode. As pessoas que trabalham, que estudam. Eu faço faculdade de manhã e faço estágio à tarde. Coloca na planilha. E reserva o horário para estudo. Geralmente as pessoas estudam mais à noite, porque é o horário que elas já chegaram do trabalho, já chegaram da faculdade, e reserva esse horário 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. O estudo, ele tem que ser contínuo, o estudo ele tem que ser gradativo e contínuo. Não interessa se você só tem 1 hora de estudo, 2 horas de estudo, você tem que pegar aquela hora e fazer ela virar rotina
o estudo naquela hora. Primeira dica que eu acabei de falar, planejamento, é se planejar, fazer uma agenda. Professor, mas eu gosto de ir na academia. Coloca lá, eu vou na academia, eu gosto de correr, exercício faz bem. O descanso faz parte do processo, eu sempre falo isso, o descanso faz parte do processo. Você tem que dormir, domingo eu quero descansar. Descanse domingo, mas se planeje para você ter uma rotina de estudo. Eu costumo falar que a pessoa que trabalha, que faz faculdade ou que trabalha, ela vai ter pelo menos, se você se organizar, você tem pelo menos 3 horas por dia de estudo. Você conseguindo estudar essas 3 horas por dia, é show, você vai conseguir atingir seu objetivo. Principalmente para os alunos que estão estudando para a OAB. Segunda dica, existe uma técnica que chama técnica de Pomodoro. Eu até costumo falar, tem até no meu Instagram também, tem uma artezinha que nós fizemos lá. É uma técnica de estuda 25 minutos, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Por quê? Acabei de falar, o descanso faz parte do processo. Você tem que tomar um café, tomar uma água, comer alguma coisinha, volta. Não existe você estudar 24 horas, 1 hora, 2, 3, 4. Você vai cansar, vai ficar chato, você não vai conseguir. A mente já não consegue concentrar. Sim, mesmo tanto que você está descansado, alimentado. Justamente. Então, existem técnicas que a gente vai aplicando durante o processo de estudos que faz o seu estudo ficar otimizado. Terceira técnica, né? Terceira dica, fazer simulados, fazer questões de provas anteriores, fazer muita questão de prova anterior. E essa dica não vai só para a OAB, não, para concurso também, quem está estudando para concurso. Pegar os concursos antigos, os exames da OAB antigos, fazer questões. A questão é muito importante, você estudar. Eu tenho aluno que já virou para mim e falou, professor, eu já fui aprovado fazendo só questões. Olha. Não estudou doutrina, não é o aconselhável, mas tem gente que aprende mais desse jeito. Sim. Existem muitos livros, hoje tem muito material, tem sites, eu vou até citar alguns sites gratuitos aqui. Que concursos? O site Que Concurso é um site gratuito que te permite fazer questões. Tem versão paga? Tem, mas você tem versão gratuita que você pode fazer questão. OAB de Bolsa é um aplicativo no celular. Olha. Que você pode ir lá. Você está no ponto de ônibus esperando seu ônibus ali para ir para a aula, ou você está na sala de aula no intervalo. De descanso, um momento que você está ali sem fazer nada, sim. Você pode fazer uma questão ou outra. Então, existem também alguns livros, tem vários livros com questões à prova da OAB, que você pode adquirir, comprar esses livros para poder fazer essas questões, né, para treinar. E uma dica que eu sempre falo para meus alunos, a hora que você sentar para estudar, planejamento, né? A primeira dica que eu dei, planejamento. Olha, hoje eu vou estudar direito penal, direito civil e direito tributário. Uma hora para cada matéria. Busque diversificar esse estudo. Por exemplo, eu vou estudar direito penal, eu vou ler artigo do direito penal. Beleza, 1 hora fica lendo. Aí eu vou estudar direito civil, eu vou ver uma videoaula agora, para não ficar aquela coisa chata, massiva, cansativa. 2ª hora, vou ver vídeo de direito civil. 3ª hora, eu falei tributário, né? 3ª hora, eu vou fazer questões de direito tributário. Olha, então, você vai diversificando. De diversificar o estudo, né? Para você não ficar chato. Não, professor, eu estou cansado de ficar só lendo artigo. Você cansa mesmo. Mas se você lê um artigo, vê uma videoaula, faz uma questão, diversifica e vai revezando as matérias. Nas matérias, né? Vai revezando as matérias, fica simples, fica mais leve, mais agradável, menos pesado, menos tenso. Né? Menos tenso. O aluno vai conseguindo entender isso, vai fazendo. Uma dica que eu sempre falo também, se você não está acostumado a estudar 3 horas por dia, não começa com 3 horas. Essa semana, começa estudando meia hora, 1 hora. Semana que vem, aumenta para 1h30, 2. Na outra semana, vai aos poucos, começa lendo 1 página. Eu falo com meus alunos, vamos fazer um desafio aqui. Começa lendo 1 página hoje, amanhã você lê 2, depois de amanhã você lê 3. No final da semana, você leu mais de 10 páginas.
no final do mês, 40. Se você for acumulando isso, estudando um pouquinho cada dia, um pouquinho, você vai se habituando. Eu costumo comparar o estudo como o exercício. Você não começa a correr a maratona correndo maratona. Você começa a correr uma maratona correndo 1 quilômetro, correndo 2, correndo 5, e até você conseguir atingir seu objetivo final. E para atingir esse objetivo final é você ter persistência, perseverança, muita perseverança, porque é difícil. Sim. Eu falo sempre também que tem dia que a gente está cansado, fala, nossa, hoje eu não vou estudar. Não desista, não estude hoje, está cansado, hoje eu não vou estudar. Descansar faz parte do processo, né? Tem que ter o dia de descanso, mas no outro dia, não, agora eu estou descansado, vou continuar. Então, sempre mantendo esse foco, mantendo essa determinação para poder, para você conseguir, né, atingir realmente o objetivo. Temos também uma dica muito importante, que é o local de estudo. Eu ia até te perguntar a respeito disso. Se o local que a pessoa escolhe para estudar, ela influencia, né? Claro. Acredito que sim. Claro. Se você separar um local com barulho, tem muitas pessoas que têm família, claro. Sim. Tem aqueles que moram sozinhos, que são estudantes, que às vezes vêm de uma outra cidade, que mora sozinho, mora com outro amigo. Temos vários cenários. Temos pais de família que estão estudando, temos mães, nós temos irmãos, né, que têm irmãos em casa. Então, assim, o local de estudo. Fala um pouco sobre isso, que realmente a gente tem que ter essa percepção, esse cuidado, né? Sim, o local de estudo influencia muito na qualidade do seu estudo. Imagina você estudando num local onde seu filho tá te chamando, a sua esposa está ali, para quem é estudante, o celular está tocando, o amigo está chamando para ir no barzinho, o amigo está chamando para ir fazer isso. Pegue o celular, coloca no modo avião, depois você vê a mensagem. Ou escolha um local calmo, tranquilo. Professor, na minha casa não tem condição de eu estudar. Vai na faculdade onde você estuda, vai na faculdade onde você é egresso. As faculdades têm um projeto de acolhimento dos egressos. Vai na faculdade, lá tem a biblioteca, nas bibliotecas tem o cantinho lá de estudo, né? Tem as mesas para estudo, um local silencioso, tranquilo, que não te tome, né? Não te tome sua atenção, que um local que não vai te prejudicar, né? Que não vai atrapalhar realmente o seu estudo. Falamos de tudo, né? É muita dica também, né? Muita dica. Inclusive, eu achei muito interessante as dicas que você deu em relação ao aplicativo, as formas, né, da pessoa encontrar ali algumas questões para poder exercitar. Exatamente. Né? Então, assim, nós tem maneira, assim, de estudar de uma forma que não fique pesado, de uma forma que fica leve, porque quando fala, eu tenho amigos, né, que fizeram direito ou que estão cursando direito, que fala assim, quando já fala em prova da ordem, já treme todo. Fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? A pessoa já põe um medo. Já coloca um medo que, na verdade, no meu entendimento, não existe. Isso tudo são os desafios da vida. Sim. E que você tem que, com planejamento, com dedicação, com força de vontade, você supera. A prova da OAB é difícil? É difícil. Só que a prova da OAB é a primeira etapa da vida de qualquer estudante de direito. A primeira etapa é a peneira mais grossa, a peneira mais fácil de passar. A prova da OAB a gente não tem adversário, não tem concorrente, é você e você mesmo. Eu tinha esquecido aqui de uma última dica. Prova da OAB, gente, são 80 questões. 8 questões da prova da OAB são do Código de Ética e Disciplina, e o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Estatuto da OAB é um livro muito pequeno, comparando com direito penal, com processo penal, com direito civil. É uma matéria muito pequena e que são 10% da prova da OAB o Estatuto de Ética, né? O Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB. É uma matéria muito curta, com muita questão. Então, eu falo sempre que a obrigação do estudante de Direito, se não fechar as 8, acertar pelo menos 7.
porque é 8, 7, 8 de 40 que você tem que fazer. Sim. Então, uma quantidade muito pequena de matéria para você estudar com um número muito grande de questão, né? Então, essa é uma dica. Tem mais uma outra dica aqui também, Olha, que eu lembrei agora. Dicas. Que eu lembrei agora. Gente, você está estudando para a primeira etapa da OAB, o que você vai fazer na segunda etapa? Por exemplo, eu dou mentoria de segunda etapa de Direito Penal. Eu oriento meus alunos o seguinte: vocês têm que ser fera no Direito Penal, estudar muito Direito Penal na primeira etapa. Porque você estudando Direito Penal para a primeira etapa, você já vai estar estudando, se preparando para a segunda. Na primeira etapa, Direito Penal, por exemplo, são muitas questões. Então, você já acerta Código de Ética e Disciplina, Direito Penal. Você tem que ser fera no Direito Penal. Para fazer a segunda etapa, você vai escolher a disciplina que você sabe mais, que você tem mais contato e tal. Então, você é fera nessa matéria, estude muito ela para aproveitar o rendimento, o conteúdo para a segunda etapa. Muito bom. Às vezes tem gente que nem pensa nessa estratégia, mas é uma estratégia, assim... É uma estratégia que, a se pensar, e muito importante. Sim. Porque se você for bem nessas duas matérias, você pode ser... A segunda etapa já está mais... A segunda etapa que já fácil, mas você já está preparado. Meio caminho andado. Meio caminho andado, você já está preparado, porque na segunda etapa, muito embora as questões sejam abertas e a peça prática profissional, você tem que saber a teoria. Sim. Sem a teoria, você não faz a peça prática. Não tem como argumentar. Não tem como argumentar, você não tem condição. Sim. Então, uma coisa leva a outra, né? Muito bom. Doutor, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir para muita gente. Se vocês que estão nos assistindo aqui não está cursando direito, né? Mas tem um amigo que esteja cursando, sabe desse amigo que está tentando, já passou na primeira fase, né? E vai tentar a segunda, ou já é um egresso antigo, ou você falou que tem um mentorando que vai tentar, né? Já tem um tempo já de formado, vai tentar. Gente, e nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Nunca é tarde, verdade. Ele que trabalha, doutor, que tem, né? Tem alguns mentorandos, né? Isso. E se tiver mais alguma dúvida, quiser tirar mais dúvidas, quiser saber mais sobre, podem procurar o doutor, que eu tenho certeza que ele está à disposição. Sim. Né, doutor, através do seu Instagram. Pode chamar lá no Instagram, nós temos uma mentoria Sim. que chama OAB 40 pontos em 45 dias. Né? A gente ensina os alunos, ensina as pessoas. Nós temos um planejamento, um direcionamento de estudos para o aluno. Em 45 dias úteis, ele estudando 3 horas por dia, ele conseguir fazer os 40 pontos no exame da OAB. Né? Então, a gente tem esse planejamento e esse método que facilita muito a vida do aluno para ser aprovado. Aí. Bacana. Joia? Então, através do Instagram, vocês conseguem localizar o Dr. Jefferson Galili. Muito, muito obrigada. Obrigado você pela oportunidade. Por esse conteúdo, assim, muito importante, essas dicas valiosas, que valem mesmo, valem ouro essas dicas, viu, gente? Pega, anota tudo aí, porque ele é fera, tá? Obrigado. Ele entende do assunto, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito, Vale do Rio Doce, FADVALE. Muito, muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui no CEDEM, segunda vez aqui no programa Entre Linhas, porque tudo que é bom tem repeteco. Beleza, obrigado. Obrigada mais uma vez e até o próximo. Até a próxima. Gente, se vocês gostaram, curtiram, eu tenho certeza que vocês gostaram, curtiram, que o assunto foi muito bacana. Dr. Jefferson com esse conteúdo assim incrível. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, mandar para os amigos que vocês conhecem, sabem que estão cursando, já cursaram, que têm interesse em saber todas essas dicas. E até o próximo Entre Linhas, aguardamos vocês com mais novidades. Oferecimento FADVALE, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e Planet, Comunicação Visual.